Curso de View, aula 7, versões 2 e 3 ainda. Nós vamos usar o VIF e o VELSE, mas também vamos mostrar a associação deles ao computed. Cada aula aqui não é sobre um comando, não. A gente dá as melhores interações para a finalidade do software. Então já vou mostrando para vocês que no final nós queremos chegar em uma coisa desse tipo aqui, ó. Nós vamos controlar a proximidade de valores de 50. Vejam, aqui está falando assim, mensagem caso a soma seja menor que ou igual a 50, né? Nós botamos aqui ou 50, mas é menor ou igual a 50. Então, até aqui está menor, ó, soma 35. No entanto, quando você passa, olha o que vai acontecer? A mensagem vai mudar de cor. Nós queremos fazer realmente interfaces inteligentes, então nós não vamos ficar nos exemplos bobos, não. Então, ao final da aula, nós vamos explicar esse desenho aí, tá? Então, vamos devagarzinho. Então, em primeiro lugar, nós temos que explicar o VIF. Ele se baseia em valores verdadeiro ou falso. Vejamos essas duas variáveis aqui, ó, de VIF, A e B. Então, aqui em cima, na parte de controle, nós estamos com... Dei dois exemplos. Como que se faz com expressão relacional, o valor verdadeiro, 0 é igual a 0, então é positivo. Ou a gente escreve true. Quis dar os dois exemplos para vocês terem mais opções. Então, como os dois estão setados em true, ele apresenta, o significado daqui é que se esta variável aqui do VIF for verdadeira, a variável ou expressão que tiver aqui dentro, tá? Pode ser uma expressão booleana complexa, e esse parágrafo vai aparecer. No caso dessa aqui também ser verdadeira, esse parágrafo também vai aparecer. Então, é o que realmente está acontecendo aqui. Agora, vamos tornar o B falso. Rapidamente aqui. Tornamos ele falso, fazendo essa expressão aqui, ó, ser falsa também. 0 não é igual a 1. Então, modificamos, damos o refresh e sumiu o caso A, porque ele é falso. Tá certo? Então, vão ser os eventos que vão trocar os valores das variáveis e, como resultado, porções de HTML vão aparecer ou não. Então, agora eu sumo com as duas, ó, torna de baixo falsa. Pronto. Refrescamos, só que isso será feito por eventos. Aqui nós estamos fazendo na mão, eu estou dando a aula para vocês e o programa não está suficientemente complexo para fazer isso através de botões de evento. Então, voltamos os dois ao valor true e ambos serão apresentados novamente. Vejam o resultado. Então, em suma, é isso aí. Agora o caso de VELSE. No caso de VELSE, primeiro nós temos que mostrar a listagem para vocês verem qual vai ser o uso. Porque aqui não faz sentido mostrar o efeito lá, porque parece com o primeiro exemplo. Então vejam bem, o VELSE vem logo em seguida ao VIF e ele não tem condição, ele complementa essa e deve vir, deem um jeito de vir seguidamente, de vir na próxima tag, para não dar problemas dele não achar o VIF do VELSE, ou então ele vai dar a mensagem que o else não tem um if associado. Então, tem que ser o mais seguido possível. Tá? Vocês têm que ser hábeis na disposição do seu HTML aqui para o VIF e VELSE. Então, no caso aqui, só existe a condição A. Eu deixei o B aqui dentro só para demonstrar, continuar vocês vendo que pode ter o valor com expressão relacional ou com true e false, escrito explicitamente. Bem, então eu coloco A aqui e faço mensagem caso A verdadeiro. E essa daqui, mensagem caso de A falso. Como A está true, vejam, não, está false, a gente refresca aqui e fala, ó, mensagem para o caso de A falso. Mas agora eu vou colocar o A verdadeiro e vou rodar o exemplo. Viram? Tá certo? Então ele obedece aqui a ordem de
teste de uma condição só, uma expressão ou uma variável booleana. E o if e o else se referem à mesma variável, à mesma condição. Não é como o primeiro exemplo que nós demos, o 5A, em que nós temos duas condições separadas, não. Aqui é uma só condição, uma só variável ou expressão booleana, determinando o aparecimento de uma coisa ou de outra. Compreenderam? Daí VIF e VELSE. Então aqui fica a mensagem caso A verdadeiro, ou seja, o A está sendo obedecido, e aqui o caso contrário. Então chegamos no nosso exemplo que demonstra a associação do VIF e VELSE e do computed, porque realmente as interfaces vão ter isso. Então, aqui nós temos um esquema em que se os dois valores A e B somados, derem uma soma menor ou igual a 50, ele vai ficar com a cor, vai ser formatada a frase aqui com a cor verde. No entanto, se passar de 50 vezes 55, ele vai ficar com a cor vermelha. Muito comum em programas para você assinalar uma condição crítica, ou seja, passar de uma cor suave, azul, verde, para o vermelho, que é de atenção. Então, vamos rapidamente mostrar aqui no fonte como que isso foi feito. Então, temos a declaração, ó, na parte de controle, né, da regra de negócio aqui, dos valores fator A, fator B. E uma mensagem, né, usando a exibição condicional. Deixamos o A e B true das outras condições aqui também, tá? Dos outros dois exemplos. Bem, agora nós definimos aqui no estilo uma cor de parágrafo classe VD, que é verde, green, e outra que é VM, red. E aqui embaixo colocamos os dois models, coisa que nós já vimos em aula anterior, para receber os valores. E aqui na condição do P-class, na primeira, no VIF, a gente fala assim, que aqui esse parágrafo vai ser exibido caso a soma seja menor do que 51, ou seja, a soma vai de 0 a 50 inclusive. Então, por isso que na frente está mensagem caso a soma seja menor que ou 50. E o else, tá, é a condição complementar, mensagem para o caso da soma ser maior que 50. Aqui não tem expressão, é o else dessa condição aqui. Então, realmente, o fator A e fator B, ó, a soma, para se poder fazer o teste aqui em cima de soma menor que 51, tivemos que colocar uma função dentro de computed, que é o parsefloat do fator A mais o parsefloat do fator B, para garantir que ambos sejam numéricos, aceitando ponto decimal, esse negócio todo. E, então, tivemos aqui o efeito esperado. Veja, ó, eu abaixo aqui o valor, 25 mais 20, soma 45 menor. Ou seja, vai entrar aqui, ó, nesse caso, soma menor do que 51. Então, vai exibir essa mensagem. Agora, vamos fazer entrar no else. Vamos colocar aqui, ó, 70. Então, 95 é maior que 50. Ou seja, não é essa condição. É maior, né, do que 50. Aí entrou por aqui, mensagem para o caso da soma maior que 50. Viram como que é simples? Então, vocês vão ter que ser engenheiros aí, engenheiros booleanos, para fazer as coisas funcionarem direitinho, exibirem de acordo com as condições, né, as alterações de estilo nos seus formulários, nas suas páginas, nos seus relatórios, tá? Vocês vão precisar de habilidade para isso. E esse exemplo aqui é um padrão para isso. Nós podíamos ficar só na explicação do VIF, do VELSE, mas não. Eles se associam a resultados computados ou eventos do programa. Então, nós temos que mostrar isso. Depois nós mostraremos esse mesmo exemplo com o comportamento alterado por botões. Correto? Então,
não percam essa playlist aqui, marquem a notificação de aulas aqui desse canal para vocês não perderem nada. Então, eu aconselho vocês a fazerem muitos exemplos desses, associando resultados, diferenças de resultados, a mudanças de estilo, tá? Tamanhos de letra, cores, posição na tela, acionar uma região ou a outra, para que vocês absorvam os conhecimentos necessários, a habilidade necessária, para depois vocês fazerem os seus formulários de cadastro para os seus CRUDs, para as suas aplicações. Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final aqui da nossa aula 7.